Saúde os irmãos, com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, presbítero Marcos. Vamos, irmãos, então, neste momento, estar aqui continuando o nosso estudo sobre a triunidade de Deus. Vamos estar falando, então, aqui sobre a triunidade de Deus. Vamos estar continuando o estudo. Aqui que nós fizemos, então, a primeira parte. Vamos estar continuando, então, a segunda parte. Antes, vamos estar orando para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e cada dia nos dá a compreensão da palavra dele. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, continua a nos dar, Senhor, meu Pai, entendimento, sabedoria, compreensão da tua palavra. Senhor, meu Deus, abre o meu entendimento. De todos os irmãos também que irão ouvir esse áudio, Senhor. Que o Senhor abra o entendimento para compreender a tua palavra, as escrituras sagradas. Espírito de Deus, ensina-nos a cada dia. Ensina-nos, capacitando-nos cada dia mais. Ó Deus amado, no nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Fala conosco, nos ensina e capacita cada dia os irmãos, as irmãs, cada um, meu Deus, que tem meditado na sua palavra. Meu Deus, que tem o desejo profundo de cada dia mais conhecer a tua palavra. Senhor Deus, dá compreensão e entendimento. Em nome de Jesus, Senhor. Deus e Pai, nos confirma a vitória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos aqui estar agora meditando nas Escrituras Sagradas, a passagem de Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, ou seja, as passagens que falam sobre a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo, a pessoa de Jesus e a pessoa do Espírito Santo. Então, irmãos, antes de continuar aqui, eu repeti algo que eu sempre digo. Nós temos que crer na literalidade do texto. É o que eu sempre falo para os irmãos. A Bíblia, ela já está contida nela a revelação de Deus. Na Bíblia não tem nada de ser revelado na Bíblia. O que está escrito nela foi revelado. Então, pode gerar confusão, tentar desvendar aquilo que já está desvendado, aquilo que já está revelado. Então, aqui a Bíblia mesmo já explica a Bíblia. Então, para nós ter compreensão clara e não ter confusão mental, confusão doutrinária, simplesmente nós crer na Bíblia como ela está escrito. Como ela está escrito. Está tendo muitas confusões doutrinárias nesse final de tempo agora. Muita confusão, a gente não sabe mais. Eu creio que muitos irmãos estão até confusos, não sabem mais o que é certo, o que é errado, mesmo tendo a Bíblia nas mãos. Porque desde orar a Deus e pedir compreensão do Espírito Santo, muitas das vezes a pessoa prioriza simplesmente o ensinamento de alguém. Não estou falando para desprezar o ensinamento de alguém, não. A Bíblia fala, para nós aprender uns dos outros. Mas a Bíblia é bem clara, ela é bem explícita naquilo que ela quer dizer. E também naquilo que temos dúvida, temos que orar a Deus para Deus nos dar a resposta. Claro que nós somos limitados, imperfeitos. Perfeito é o Espírito Santo de Deus. Então, conforme nós vamos mais aproximando de Deus, mais compreensão Ele vai nos dando. Mas, é que eu estou dizendo, para não incorrer em erros grandíssimos, nós temos que ficar com a palavra de Deus. O que ela está falando é aquilo mesmo que ela quer dizer. Então, vamos continuar. Nós vamos continuar o estudo para você entender melhor. Você tem que ver a primeira parte. Então, vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então aqui eu não quero entrar em detalhes sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Apesar que esse tema é bem divergente, Esse tema é difícil, tem muitas compreensão, entendimento sobre isso, mas não quero aqui falar sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas me ater ao tema
aqui do estudo. Então nós observamos aqui que nesse texto está falando da pessoa de Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz aqui que nós podemos analisar aqui a distinção entre Jesus e o Espírito Santo. Por quê? Aqui está dizendo que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, mas a blasfêmia contra o Filho do Homem tem perdão. O que isso quer dizer? Que eles não são iguais. Então, a pessoa do Espírito é distinta da pessoa de Jesus. Esta palavra Filho do Homem aqui, ela não se aplica somente a Jesus como homem encarnado, não. Mas se aplica também ao nome de Jesus, a Jesus, a pessoa de Jesus também glorificado. É o que nós lemos já em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então Estevão, ele viu Jesus ali e ele disse, depois que Jesus já estava glorificado à mão direita de Deus, ele vai dizer que vê o Filho do Homem. Então, ali se aplica a Jesus também glorificado, não somente em carne. Então nós observamos aqui a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Se somente a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, isso quer dizer que Jesus é distinto então do Espírito Santo. Então nós observamos aqui o que o texto está dizendo claro, porque se não fosse distinto, a blasfêmia contra o Filho também não teria perdão. A blasfêmia contra o Filho também não teria perdão. Então, somente contra o Espírito Santo que não tem perdão. Então, outro texto aqui também que podemos analisar, eu digo para os irmãos que nós temos que entender todos os textos da Bíblia, irmãos. Eu disse na outra parte, na primeira parte do estudo, no primeiro vídeo, eu disse que há muitas linhas de pensamento hoje. Justamente sabe por quê? Porque os textos que confirmam o que os outros textos já estão falando, muitas das vezes eles são anulados. Eles são anulados. Tem versículos complicados de ser entendido. Mas isso não quer dizer que esses versículos anulam os outros versículos. Nós podemos analisar um versículo. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar ele rapidamente aqui. Porque eu fiz o estudo em Colossenses. Procurar aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Olha o que esse texto diz aqui. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O qual, aqui está falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, esse versículo aqui, se nós ler ele aqui, sem analisar o texto, o contexto, ou a história, o Velho Testamento, nós vamos entender que Jesus foi criado, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui no sentido de entender que Jesus ele foi o primeiro a ser criado. Mas por que muitos pegam esse texto aqui e dizem que Jesus foi criado? Que Jesus não é eterno com o Pai, que Jesus sempre esteve com o Pai, que Jesus ele foi gerado ou criado, veio à existência no ventre de Maria. Por que muitos dizem isso? Porque eu usei esse texto e outros textos também, para dizer que Jesus ele foi criado. Só que, o que acontece? Eles pegam esse versículo e jogam os outros fora, rasga os outros textos. É como se os outros textos não tivessem valor. Eu não quero entrar aqui em detalhes, porque senão eu vou ter que sair do tema e vai ficar muito longo aqui. Mas talvez nos outros estudos nós vamos falar sobre isso. Mas é o que diz mais, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então a própria palavra de Deus mostra que ele é o autor da vida. Para ser o autor da vida, ele tem que ser eterno, porque tudo que tem vida vem de Deus. A Bíblia fala que ele é o princípio e o fim. Eu não quero aqui mostrar os textos claramente aqui, porque
eu não posso sair do tema, eu não marquei aqui os textos. O livro de Apocalipse fala, ele é o princípio e o fim, ele é desde os tempos da eternidade. Então vários versículos que mostram claramente, diz que ele é o Pai da eternidade, que ele é eterno. Então assim, é o que eu estou dizendo, nós devemos pegar todos os textos sem anular nenhum. Sem anular nenhum texto da Bíblia, nenhum texto. Então, é o que eu estou dizendo, leia a Bíblia, guarde o que nela está escrito. Assim você vai ter entendimento e você não vai ter confusão na mente. Vamos continuar. João capítulo 7, versículo 37 e 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então aqui nesta passagem está falando que Jesus, quando ele chegou no grande dia da festa, Jesus ele pôs-se em pé e ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Aqui ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Ou seja, rios de água viva correrão do seu ventre. Olha o que diz. E disse ele, que nós sabemos que é um pronome pessoal de quem fala. Disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem. Jesus falando do Espírito. A pessoa de Jesus falando da pessoa do Espírito. Disse ele do Espírito. Olha aqui, João ele teve claramente o entendimento de que ele estava falando não dele mesmo, mas do Espírito, que havia de receber todos que nele crescem, porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha o que João vai falar. Ou seja, Jesus não veio, o Espírito Santo não veio ainda, porque Jesus ainda não subiu para o Pai, ele ainda não foi glorificado. Então, mais uma vez, mostra a distinção aqui de Jesus e do Espírito Santo. Também algumas passagens aqui também sobre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Ainda vamos entrar nas características ainda de Jesus, do Espírito Santo e de Deus. Provando, mostrando na Bíblia que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que também o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é eterno. Então nós vamos ver ainda. Então a pessoa do Pai e a pessoa do Filho também aqui vamos analisar. João capítulo 17, versículo 1. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Jesus orando ao Pai, a pessoa do Pai, ele orando, ele falando, dialogando ali, conversando, orando. Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai. Ele está falando com a pessoa do Pai, não com a sua própria essência. Não falando com sua própria pessoa, não. Ele está falando com a pessoa do Pai. É chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Ou seja, era necessário que Deus glorificasse o Filho, para que o Filho também glorificasse o seu Pai. Também o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3 ainda. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Quando nós lemos esse texto aqui, superficial, sem analisar os detalhes, nós pensamos que João ele está falando que somente Deus era o único Deus verdadeiro, e como se ele estivesse excluindo Jesus aqui. Mas não, ele está dizendo que os dois é o Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta: que conheça a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Ele vai confirmar, sabe aonde ele vai confirmar? Na sua primeira carta, na primeira carta de João, capítulo 5, 20, ele vai confirmar que ele está dizendo que Deus é o único Deus verdadeiro, e Jesus também é o único Deus verdadeiro. Olha o que diz, primeira carta de João, capítulo 5 e 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha ele confirmando aqui, dizendo que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
E no seu evangelho, no capítulo 17:3, ele está dizendo que Deus é o único Deus verdadeiro. E na sua primeira carta, aqui de João 5:20, ele vai dizer que Jesus é o único Deus verdadeiro. Aqui está mostrando claramente, ele fala a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E na sua carta, na sua primeira carta, também ele vai falar da pessoa do Filho. Aqui então está mostrando claramente a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. E mostrando também que Jesus ele é Deus. Jesus também ele é Deus. Nós vamos ver o texto ainda, né, de João capítulo 1. Que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como o unigênito Filho de Deus. Então o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Então está falando claramente, mostrando a distinção do Pai e do Filho também, da pessoa do Pai e a pessoa do Filho. 1 João capítulo 2, versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Olha o que ele está dizendo. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Se confessar o Filho, tem o Pai. Isso significa o quê? Que os dois são distintos. Então, a pessoa pode até dizer assim, eu tenho Deus na minha vida. Se negar o Filho, não tem Deus. Não tem o Pai. Quem nega o Filho não tem o Pai. Por isso que a Bíblia ela é bem clara em dizer claramente a distinção entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz também Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Então a Bíblia está dizendo bem claro, Jesus dizendo aqui, ao que vencer, né? O que vencer de maneira alguma ele riscará o nome do livro da vida. E a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia ela é literal. O que o texto está dizendo, isso mesmo quer dizer. Se ele diz que de maneira alguma riscará, é que há a possibilidade de riscar. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou diria e não confirmaria? A palavra de Deus fala isso, claramente. Então, aqui nós vemos que ele não riscará o nome e ele confessará o nome diante do Pai e dos anjos. Olha aqui, a pessoa do Filho também ali confessando diante da pessoa do Pai e também diante dos seus anjos. Aqui nós só estamos vendo os textos, irmãos, os textos que apresenta a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Ainda não entramos nas características do Espírito Santo, né, de Jesus, do Pai. Não entramos ainda. Mateus capítulo 26 e 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha mais um texto que mostra claramente a distinção entre eles. A distinção, ou seja, a pessoa, a personalidade, o desejo, a vontade. Porque aqui ele vai dizer, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Você está dizendo para quem? Para o Pai passar dele aquele cálice. Aí ele vai dizer, todavia não seja como eu quero, o meu desejo, a minha vontade, não seja como eu quero. Ou seja, a pessoa de Jesus dizendo, porque uma pessoa ele tem sentimentos. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, como o Pai quer. A vontade do Pai, ou seja, a vontade do Pai. Não é ele falando com a sua essência. Porque quando fala de essência, do seu poder, da sua glória. Então, aqui mostra claramente também a distinção. Também. A pessoa também do Pai e a pessoa do Filho. Mateus capítulo... Lucas 23 e 34. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Olha o que ele vai dizer. Ele orando ao Pai, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes.
Ele orando, ele como homem, ele orando, falando com o Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte, quando Jesus estava ali na cruz, morrendo por nós. Então está claro que também, ele como homem dizendo, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Outro texto também, aqui é Lucas capítulo 23 e 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então ele mais uma vez falando com o Pai, a pessoa do Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mais um texto mostrando a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. O Filho conversando com o Pai. Também aqui, João capítulo 11, versículo 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Olha aqui, mais uma vez aqui, claramente, a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Jesus levantando os olhos mais uma vez ao céu. Ele vai dizer, Pai, graça te dou, porque por me haveres ouvido. Ou seja, o Pai estava ouvindo, ou seja, ouviu o que o Filho estava falando. Mais uma vez mostrando a pessoa do Filho e a pessoa do Pai, que são pessoas distintas. Eu bem sei que sempre me ouves. Olha, o Pai sempre ouvia o Filho. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creio que tu me enviastes. Para que creio que tu me enviastes. Ele falando do Pai. Ele orando, falando com o Pai. Então nós vimos aqui a pessoa do Pai, a pessoa do Filho. Aqui a pessoa do Pai e do Filho. Então, até aqui, vamos continuar então esse estudo em outro vídeo, na terceira parte. E os irmãos continuem aí estudando a palavra de Deus. Estude, irmãos, a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, não desanima. Porque tem muitas coisas que temos que aprender na palavra de Deus. Se alguém vir perguntando algo da palavra de Deus para você, talvez você não consegue responder e não vai saber responder, mas se você estudar a palavra de Deus, você vai saber responder. Você vai saber o que falar. Ou seja, eu faço uma pergunta aqui. Vamos supor que alguém chegue em você e fala assim, Jesus morreu na cruz, mas Jesus não é Deus? Se Jesus, vocês falam que Jesus morreu, mas Jesus é Deus. Se vocês falam que Jesus é Deus, Deus não morre. Aí, como que você vai explicar isso? Como que você vai explicar? Então, irmãos, nós temos que estudar a palavra de Deus, meditar. Então, estude, medite na palavra de Deus. Então, é só até aqui mesmo, depois vamos continuar em outro vídeo. Então, que Deus abençoe a todos, fique na paz do Senhor Jesus.